O lateral direito uruguaio Pumita Rodrigues não tem permanência garantida no Vasco da Gama em 2026. A renovação do lateral direito uruguaio com o Vasco está travada. E o lateral esquerdo Leandrinho foi convocado para a seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2025. E o árbitro da partida de domingo, do Clássico dos Milhões entre Vasco e Flamengo, já está definido. E gerou bastante polêmica, como sempre. Se você não me conhece, o meu nome é João. Vou pedir, é claro, para você aí se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 150 likes. Dá aquela moral pra gente, tem muita gente que esquece, beleza? Clica no botão de hypar porque ajuda a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Estamos perto de chegar a marca aqui, ó, de 13.190 inscritos. Então se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente, beleza? Agora vamos para as informações porque tem novidade pra gente poder falar nesse vídeo. Vamos começar falando sobre o árbitro da partida de domingo, do Clássico dos Milhões entre Vasco e Flamengo no Maracanã. E o árbitro já está definido como sempre, né? E a arbitragem brasileira a gente sabe que não é das melhores. Vamos lá, o árbitro da partida de domingo, do Clássico, vai ser o Rafael Klein, um árbitro bastante conhecido pelo torcedor vascaíno. Ele vai apitar o Clássico entre Flamengo e Vasco, válido pela 24ª rodada do Brasileirão, neste domingo no Maracanã, tá bom? Lembrando que vai ter pré-jogo aqui no nosso canal, tá beleza? Cara, o que vocês acham aí, ó? Tá aqui, ó, o torcedor vascaíno já tá meio que protestando, né? Juiz horroroso. Qual é a sua opinião, torcedor vascaíno, em relação a Rafael Klein? E eu peguei uma estatística aqui do Rafael Klein, ele apitou três jogos do Vasco em 2025. O Vasco teve 2 vitórias e 1 derrota. Lembrando a vocês, o jogo que o Rafael Klein apitou do Vasco foi Vasco contra o Santos, 2-1. Acho que, se eu não me engano, foi o primeiro jogo da rodada, né, do Brasileirão. Não, primeiro jogo não. Acho que foi o primeiro jogo mesmo, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu de virada, né? Logo em seguida, o Rafael Klein apitou 1-0 Cruzeiro em cima do Vasco, lá no Mineirão. E o outro jogo foi antes da parada para o Mundial de Clubes, 3-1 Vasco em cima do São Paulo no Morumbi. Pelo menos o Rafael Klein, ele traz sorte pro Vasco da Gama, né? Ele traz sorte pro Vasco. Se eu não me engano, ele apitou algum jogo agora recentemente também do Vasco que eu não estou lembrado. Vocês vão me lembrar aí nos comentários, beleza? O que vocês acham aí sobre Rafael Klein, o árbitro que já está definido para a partida de domingo? Clássico dos Milhões, jogo muito difícil, mas é clássico. A gente vai, obviamente, torcer e apoiar o nosso Vascão da Gama para, cara, amassar o Flamengo, né? Então é isso, pessoal. Vamos torcer para isso acontecer, para o Vasco vencer a partida, que tomara que o árbitro não prejudique o Vasco da Gama, ainda mais contra o Flamengo, né? A tendência, nem vou falar muita coisa, mas vocês já sabem já como que é jogar contra o Flamengo, amiguinho da Globo, amiguinho da CBF, enfim, né? Bom, outra informação que tem, pessoal, é sobre o lateral esquerdo Leandrinho. O lateral cria da base do Vasco da Gama, tinha recebido propostas, né, do Clube Bruges da Bélgica, se eu não me engano, de 20 milhões de reais. O Vasco prontamente recusou essa proposta, por quê? Porque o Vasco queria que o Leandrinho fosse convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 para disputar o Mundial, né, a Copa do Mundo, perdão, Mundial não, a Copa do Mundo de Seleções Sub-20, e o Leandrinho prontamente foi convocado, porque aí, obviamente, lá ele se destacando, vai ter diversos clubes do futebol europeu monitorando os jogadores, e aí o Leandrinho vai ser monitorado, obviamente, né? Então tá aqui, ó, segundo o Arena Cruz Maltino, é a seleção. O lateral esquerdo Leandrinho foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa da Copa do Mundo Sub-20. O lateral se apresenta na Granja Comari na próxima segunda-feira, dia 22. O Ryan, pessoal, lembrando, o Ryan ficou de fora, tá? Dessa convocação para o Mundial, né? Para a Copa do Mundo. Tá aqui, ó, o Vasco não aceitou liberar o atacante Ryan para o Mundial Sub-20, visando que o Ryan é um jogador muito importante hoje no elenco do Vasco da Gama. Acho que é uma decisão certa do Vasco, sim, em não liberar o Ryan. O Ryan hoje é uma peça fundamental no Vasco, apesar que os últimos jogos o Ryan tá em baixa, né? O Ryan não vem participando tanto dos lances da partida. Contra o Ceará, o Ryan propriamente ficou muito apagado, na minha opinião. Mas enfim, é importante, é um jogador que hoje é titular do Vasco da Gama e que o Vasco vai utilizar, né? E aí, se o Ryan fosse convocado para a Seleção Sub-20,
E aí quem que o Vasco colocaria? Claro que tem o Andrés Gomes agora, mas mesmo assim, a gente perderia um jogador de bobeira. Então por isso o Ryan não foi convocado. Porque se tivesse a liberação do Vasco, é óbvio que o Ryan seria convocado e seria titular, obviamente, com certeza absoluta, não tenho dúvidas disso, que o Ryan seria titular dessa Copa do Mundo com o Sub-20 da seleção brasileira, né? Então tá aqui, ó, depois de muitas conversas com a CBF e com o técnico Ramon Menezes, que é o técnico da seleção Sub-20 do Brasil, a confederação entendeu o pedido do Vasco e optou por não convocar o jogador. Então tá aí, informação dada pelo Globo Esporte Vasco, que o Ryan não foi convocado para a seleção Sub-20 para disputar o Mundial, a Copa do Mundo, por conta que o Vasco não quis liberar, porque é um jogador muito importante hoje no time do Vasco da Gama. Agora, o que eu pergunto para você, torcedor vascaíno, é, né? O que o Fernando Diniz, o que passa na cabeça do Fernando Diniz dele não colocar o moleque, um cria da base do Vasco, um moleque que tá sendo convocado pra Copa do Mundo, Sub-20, pra defender a nossa seleção. O Diniz prefere improvisar o Pumita Rodrigues, lateral direito, né? Um lateral direito, que já na lateral direita ele já falha bastante. A gente sabe muito bem disso, que é um lateral que é muito bem ofensivamente, mas defendendo é muito fraco. O que passa na cabeça do Diniz de improvisar o Pumita na lateral esquerda e não colocar o moleque que é convocado para a seleção sub-20 como titular, né? A pergunta, meu irmão, não entra na minha cabeça isso. Me desculpa, não entra na minha cabeça isso. É claro que o Pumita não comprometeu no jogo com o Ceará, não foi culpa dele, mas cara, fato é, o Leandrinho joga muito melhor do que ele na lateral esquerda. Até porque é a posição do Leandrinho. Agora que o Leandrinho foi convocado, agora mesmo que o Diniz vai improvisar realmente, né, o jogador, o Pumita, como lateral esquerdo. Agora não tem nem outro, né, já que o Piton tá machucado. Enfim, a informação importante pra gente poder saber em relação ao lateral esquerdo do Vasco da Gama, cria da base do Vasco. O Vasco vai arrumar um dinheiro aí, cara, cheio no Leandrinho. É um baita de um lateral, ainda mais que o mercado hoje, né, do futebol, não só brasileiro, futebol mundial, em questão de lateral, tanto esquerdo, tanto direito, cara, vem faltando bastante, né? Então é importante saber sobre isso. E a dúvida que fica na minha cabeça é essa, né? Por que o Fernando Diniz não utiliza o Leandrinho nas partidas, né? Não digo maneira nenhuma, se não me engano, o Leandrinho não recebeu nem oportunidade com o Fernando Diniz até agora. Se recebeu, eu não tô lembrado, tá? Mas enfim, informação importante pra gente poder saber, tá? Bom, uma outra informação que tem, pessoal, é sobre o Pumita Rodrigues, já que a gente tá falando sobre ele, que ele foi improvisado, né, na lateral esquerda. O Puma Rodrigues, pessoal, não tem permanência garantida no Vasco da Gama em 2026. Então, alô aí, ó, a Poli que gosta do Puma, né? Uma inscrita aqui do nosso canal que é fãzaço do Pumita. O Puma não tem permanência garantida no Vasco da Gama em 2026. É informação importante pra gente poder saber em relação a isso. O lateral tem contrato até o final de 2025 com o Vasco e as conversas para a renovação de contrato estão paradas, não tá acontecendo. E isso tem a ver com as duas partes, tanto com o Vasco, tanto com os empresários ali do Pumita. O Cruz Maltino está em dúvida sobre a renovação com o jogador. O lateral recebe um salário de titular, mas é reserva de Paulo Henrique, com certeza absoluta. Então o departamento médico de futebol o departamento de futebol ainda não decidiu até onde esticar a corda pela permanência. Já a Pumita está reticente quanto ao tempo de jogo que vem recebendo, por conta da Copa do Mundo de 2026. O Puma quer ser convocado para a seleção uruguaia. O lateral gostaria de ter mais minutos em campo no próximo ano. Cara, não vai receber no Vasco, né? O Pumita, a gente já sabe a limitação que ele tem. Ele não vai receber mais oportunidade do Vasco, duvido muito, né? Por isso, os empresários do atleta aguardam o clube apresentar um projeto esportivo mais interessante para o lateral, além de uma valorização financeira. O que o Pumita fez pro Vasco para merecer uma renovação, uma valorização financeira? Pô, pelo amor de Deus. Não, se for para isso, para aumentar o salário do Puma, que hoje é um lateral reserva do Vasco da Gama, pra mim é melhor não renovar com o Pumita, procura um outro lateral aí no mercado direito, ou até mesmo usa a base, o Paulinho tá aí, né, reserva do Paulo Henrique. Então, cara, coloca a base pra jogar também. A base também é importante, né, querendo ou não. Agora, renovar com o Pumita Rodrigues, jogador que falha toda hora. É uma avenida lateral direita com o Puma marcando. Sempre tem que ter ali duas pessoas ajudando o Puma a marcar, né, na lateral direita. Aí tem que renovar e ter uma valorização financeira, então quer dizer, um aumento salarial, pra mim aí já é inacreditável, pra mim não tem que renovar de maneira nenhuma, tá? Então é mais ou menos isso. E ainda mais que ele quer receber mais oportunidades ano que vem, não vai receber no Vasco.
É um lateral que não é para ser titular no Vasco da Gama e todo mundo sabe disso. Propriamente até mesmo o Fernando Diniz, né? Ele sabe que o Pumita, reserva do Vasco da Gama, não vai receber oportunidade. Então empresta ele, vende ele para algum lugar, porque no Vasco ele não vai ter tantas oportunidades, né? Ainda mais agora que ele tá tendo. Ele tá tendo oportunidade agora. Não na lateral que ele gosta? Não. É na lateral esquerda, mas ele tá tendo oportunidade. Enfim, uma outra informação que tem é sobre Thiago Mendes, tá? Thiago Mendes é falado no vídeo de hoje pela tarde, né? Às 1h da tarde, que postei aqui no canal. Inclusive, se você não for assistir lá, assiste lá o vídeo lá. Tá muito importante, né? De informações do mercado da bola, inclusive do Vasco. Eu falei sobre o Thiago Mendes, que poderia estar voltando. A informação que tem do NT Vascaínos, do Luiz Amadeu, do Léo do NT Vascaínos, é que tá fora do clássico. Apuramos que o Thiago Mendes está em transição, mas não está 100% recuperado e dificilmente estará entre os relacionados para a partida contra o Flamengo. Diniz terá ainda as ausências de Tietê e Piton, contundidos, e Lucas Freitas suspenso. Vale ressaltar que o Vasco terá o retorno de Hugo Moura, além de contar com Paulinho Paulo, isso mesmo, e Matheus Carvalho para o setor. Então, cara, espero que o Fernando Diniz coloque o Paulinho pra jogar no lugar ali do Tietê, né? Em vez do Matheus Carvalho. Porque, pelo amor de Deus, a partida que o Cocão fez contra o Ceará é desesperadora. É algo ali, meu irmão, desesperador realmente, tá? Deixa eu colocar uma outra informação pra vocês aqui na tela, pessoal, que acabou de sair agora, né? É sobre a operação, tá? Da Polícia do Rio de Janeiro. Fez uma operação contra integrantes de torcidas organizadas envolvidas em crimes. 2 homens foram presos em flagrante e 2 fuzis foram apreendidos. Os agentes saíram para cumprir mandatos de busca e apreensão expedidos pelo Juizado Especial do Torcedor e dos grandes eventos contra 39 alvos. Em diversos endereços, a Justiça determinou a busca e apreensão de computadores e telefones celulares de integrantes das organizadas, da Força Jovem do Vasco, São Cristóvão, da Fúria do Botafogo, da Abolição, da Ira do Vasco, São Cristóvão, da Mancha Negra do Vasco, São Cristóvão, Raça Rubro-Negra do Flamengo em Pilares, Torcida Jovem Botafogo em Engenho de Dentro, Torcida Jovem Fla São Cristóvão e Young Flu no Meier, tá? Então, a polícia aí, cara, tá buscando aí alguns integrantes das torcidas organizadas, não só do Vasco da Gama, e já prenderam aí esses fuzis, 2 fuzis, cara. É inacreditável, né? É inacreditável. Um estádio que é um ambiente ali pra ser um ambiente, pô, tranquilo, familiar, pra galera ir lá torcer, independente da rivalidade, que a gente sabe que tem, mas sem briga, porque briga não leva ninguém a nada, vai brigar, pô, pelo amor de Deus, não tem necessidade nenhuma. É um morrendo aqui, outro morrendo lá por conta de futebol, enquanto os caras estão lá dentro de campo ganhando milhões de reais, entendeu? É desnecessário. E aí, cara, informação importante pra gente poder saber que a polícia fez essa operação aí, ó, buscando, né, algumas coisas ali da torcida organizada. E acharam, né? Agora, de onde foram esses fuzis que foram apreendidos, a gente não faz a mínima ideia. Em breve a gente deve saber, obviamente, tá bom? Então, gente, é mais ou menos essas as informações do dia de hoje. São mais ou menos essas, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui no nosso vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante. Ajuda pra caramba. Clica no botão de hypar, porque é super importante. Hoje tem jogo do Flamengo. Se o Flamengo perder, você já sabe, vai ter vídeo de reações aqui no nosso canal. Obviamente, não tenha dúvida disso, né? Então é isso. Tamo junto. Abraço a todos, fiquem todos com Deus, tá? Saudações vascaínas. Amanhã, vídeo vai voltar normalmente. Os nossos vídeos aí. Amanhã, 6 da manhã, vai ter vídeo aqui no nosso canal. Então fiquem ligados aqui no nosso conteúdo. 6 da manhã, de tarde e tendo outra informação de noite também. Beleza? Tamo junto, gente. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas.